tudo bem, gente? Eu me chamo Ciomara, para quem não me conhece, esse canal é o Entre Cartas e Curas. E eu faço tiragens aqui sempre para os signos, mas também procuro fazer algumas tiragens que levem a gente a entender como funciona o universo, para que a gente está aqui, enfim, outros tipos de tiragem que não seja apenas de signos, porque o tarô é muito profundo e ele não só responde um sim ou não, vou comprar um carro, vou namorar, vou ter aquele emprego, enfim, ele é um oráculo muito antigo, remonta mais, né, vamos dizer assim, os primeiros oráculos, a gente tem ali, né, na época do Egito, na época que foram feitas pirâmides. Então a gente está falando de coisas muito antigas. E desde então, naquela época, eles se guiavam pelo estudo dos astros e dos oráculos e deixavam com que esses estudos permeassem parte da vida deles. E é o que a gente chama de ancestralidade. Hoje vou fazer uma leitura especial com o tarô xamânico e vamos entender, tentar captar o que os nossos ancestrais querem passar para a gente. Quais as informações? O que eles querem falar com a gente? Qual a mensagem que eles querem nos deixar? E antes de eu começar, eu sei que vai ficar um pouco longo, quem quiser pula esta parte. Mas antes de começar, eu queria ler um poema sobre ancestralidade. É curto. Chama-se assim: Ancestralidade, de Conceição Castro, que é uma estudante de psicologia, eu achei no Google, da Universidade de Cairu. E fala assim: um longo olhar para dentro, buscando o cheiro do vento, o mistério da vida, do nascimento. E voltando à primeira folha seca, lá estão também 2 olhinhos. Um grito parindo a respiração. Nasceu, nasceu. Um milagre, obra de arte, criação, sem dúvida. Mais uma luz que no mundo brilha. Resta-nos a pergunta: quem acendeu o percurso desta trilha? Conhecer quem nos antecedeu é de novo nascer. É poder dizer, agora sim, eu sou eu. Como as raízes ao solo, precisamos saber fincar, descobrir valores ancestrais que vão além do respirar. Honrar, aplaudir, reconhecer e agradecer a todos os legados que vivem em nossos cheiros, nossas peles, nosso centro, nossos lados. Façamos, pois, como as folhas das árvores. Quem voa em liberdade, trocando olhares de cumplicidade, com raízes, o solo e o tronco, valorizando assim sua ancestralidade. E bora para essa descoberta profunda através do tarô xamânico. Desculpa se eu coloquei a câmera dessa forma, que eu queria mostrar meu painel que eu adoro. E aí vamos começar esta viagem do tarô xamânico e vamos saber o que os nossos ancestrais querem nos dizer nesse momento. Eu tô um pouco rouca, então eu peço que vocês aumentem o volume para vocês poderem ouvir esta mensagem. E vamos começar aqui embaralhando. E vou pedir que o oráculo salte cartas
Primeira carta, o Sol. Vamos lá. Segunda carta, o 7 de terra. Terceira carta, o Espírito guia. A quarta carta, 6 de ar. Mais duas, por favor. O que os nossos antepassados, nossos ancestrais querem nos dizer? Mais duas cartas. Filho do ar. Vou tirar primeiramente 6, se a gente precisar, a gente, no decorrer, achar que a mensagem precisa de mais cartas, a gente tira mais uma. E caos. No fundo, a gente tem a carta da integração. Começamos esta mensagem dos nossos ancestrais falando que com a carta do Sol, eles sabem dizendo que eles estão clareando os nossos passos, iluminando o nosso caminho, deixando tudo aberto para que a gente possa fluir, para que a gente possa se iluminar, amadurecer, que a gente possa ter plenitude dos nossos movimentos pisando num chão firme, onde a gente possa transitar por uma terra que foi plantada por eles, que estiveram aqui antes de nós. Que através deste sol, o mesmo sol que iluminava a plantação, iluminava o sol entrando na casa, iluminava a pele deles no final de tarde, no início de manhã. Esse é o mesmo sol que a gente vê lá fora. Esse sol que nos traz vitalidade, que nos traz força. E eles fizeram de tudo para que o nosso caminhar fosse mais leve, mais claro, que a gente tivesse com a memória, a energia
e a memória do planeta Terra meio que transmutada realmente. Com isso a gente vê as coisas com mais clareza, a gente consegue enxergar com a certeza de onde os nossos passos vão pisar, mas que esses passos começaram a ser trilhados por eles. O 7 de terra nos fala de que esse solo foi trilhado por eles, para que a gente pisasse e aqui estivesse, mas que a gente não está tratando da melhor forma possível. 7 de terra, depreciação, deploração, esgotamento. É muito claro nesta carta o quanto a humanidade fez com o próprio planeta, porque nós somos terra e para a terra voltaremos quando aqui não estivermos mais. E se o lugar que a gente habita, a gente só suga e consome, ele esgota as suas energias. Essa carta é muito clara. E a gente está falando do elemento terra, que é um organismo vivo, um elemento vivo. A gente pisa nela todos os dias, a gente caminha nas ruas, a gente vê uma grama, a gente vê uma árvore, a gente sabe que a gente está neste local aqui, nessa experiência, num planeta vivo. E o que a gente faz de pior é não pensar que que vamos ser também ancestrais. E os que vierem depois de nós, eu não tenho filhos, mas tenho os filhos dos filhos, tenho os os meus primos que têm filhos, tem a continuidade dessa ancestralidade que me guia e que daqui a 100 anos eu já não vou estar mais aqui, mas que eles vão continuar. E aí eles vão continuar numa terra que já está, que a gente deixou para ele de herança, esgotada. Enquanto a gente pegou algo que estava vivo, fértil, com a carta do sol, a gente está indo em direção a esse esgotamento. E isso se transmite na gente também, porque acaba que a gente se esgota fisicamente, porque a gente tem a poluição, a gente tem no verão um calor de excesso, a gente tem no inverno um frio de excesso, tudo culpa de nós que aqui estamos. E a gente não pode se eximir, porque às vezes a gente toma um banho demorado, às vezes a gente joga o lixo na rua, às vezes a gente fica com a torneira aberta escovando os dentes, então a gente não pode se eximir disso. Estamos aqui e temos que nos patrulhar todos os dias mesmo. Mas nem tudo está perdido. A carta Espírito Guia, Guia Espiritual, essa carta aqui, também tem uma lembrança da simbologia dela com julgamento, com justiça. Ela fala de um momento que a gente começa a despertar. Há pessoas, não são todas, mas que estão
né? A ancestralidade está passando essa mensagem. Existem pessoas que estão despertando. Existem pessoas que estão fazendo o seu trabalho interno, se redescobrindo e redescobrindo como funciona a energia do planeta. Porque, logicamente, quando a gente tinha 15, 20 anos, a gente não via as coisas da mesma forma que a gente vê hoje. E quando a gente faz essa... É como a gente... Esse tarô eu comprei no final do ano passado. E ele não tem tradução. Então eu comprei uma tradução, comprei... eu consegui achar uma tradução, comprei um PDF e eu reli. É longo. E eu reli parte dele hoje. E aí eu comecei a ter uma nova visão daquilo. Sabe quando a gente lê um livro novamente e começa a gente ter uma outra perspectiva, uma outra forma de ver aquilo? E foi exatamente o que aconteceu hoje, quando eu reli algumas partes. E o espírito guia, ele fala desta busca. É como se a gente ouvisse uma mensagem que vem lá do alto. A gente seguir um caminho. De repente, para alguns, voltar para a rota. Para outros, mudar o rumo. Para mudar as coisas, para mudar isso aqui, ó. Então, é um chamado do universo. Aqui, o chamado do universo para falar com você. Vai continuar desse jeito? É um chamado dos ancestrais. Vai continuar desse jeito? Tem certeza disso? É o chamado para mudança. É o chamado da mudança. Essa é a hora e o momento. Não podemos mais perder tempo. Não importa se eu, sei lá, tenho mais 20 anos, mais 20 dias neste planeta, mais 30, mais 40, mas que a gente faça ele da melhor forma possível para nós e para o planeta mesmo, sabe? Para uma humanidade que aqui vive. Você vai perceber que as coisas, 6 de ar, que quando a gente ouve esse chamado, tem a sintonia, quando a gente precisa estar em sintonia também, né? E a gente só vai estar em sintonia desse chamado aqui se a gente é uma pessoa, se formos uma pessoa que de vez em quando a gente parar para observar o universo, parar para observar as nossas condutas, observar no geral, fazer um tempo de desligar celular, né, desligar a televisão e ficar só com a gente. Aí a gente vai conseguir sim ouvir esse chamado, porque se eu tiver no celular, televisão ligada, ouvindo uma música, posso estar vendo a melhor vídeo, melhor podcast, passando a melhor informação, não vou captar. Então, precisa a gente estar atento. Nossa intuição está aflorada.
Nós temos intuição, gente. Todo mundo tem intuição. Todo mundo tem intuição. Sabe quando diz pra você não ir em tal lugar, pra você não fazer tal coisa, você fica, eu não quero. É isso que se chama intuição. Ouça ela. As coisas ficarão muito, muito claras. Aqui a gente tem um filtro dos sonhos que nos leva a também pensar que as mensagens dos nossos ancestrais podem vir através de sonhos. Com toda certeza. Nesta carta, a gente tem as penas que falam do ar. E o ar são os nossos pensamentos. Vão ficar mais claros. Você não vai ter dúvidas do seu caminho. Você pode até ter mudanças radicais de pensamento e de posicionamentos na vida. E força, a gente tem uma águia aqui, ó. E força. É o chamado. Os teus ancestrais estão te chamando a entender que os nossos ancestrais estão nos chamando a entender que eles deixaram todas as informações já. Tudo muito claro, todas as informações descritas, dispostas no universo, mas que a gente não soube entender. E eles estão tentando passar algumas informações lá do outro lado, como espíritos guias, para nos fazer entender com muita clareza. Olha, esta carta, ela sai embaixo desta, então é sobre esta clareza do sol, também refletida nesta carta aqui. É o momento, é agora ou nunca. Porque vocês vão começar realmente a vão receber esta mensagem e vão ter mudanças. Mudanças. Eu falei que era filho do ar, não, é filha do ar. Você vai começar a ter mudanças de pensamentos, mas pensamentos voltados na coletividade, no todo, na natureza. Vemos a águia novamente aqui, ó. Falando da força feminina também. Neste caso desta carta, fala desta força feminina. O planeta Terra é um órgão, é um órgão feminino. A todo momento ele germina, nele tudo cresce, tudo floresce. Mas enquanto, ó, essa carta está embaixo desta, mas enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente não consegue mudar esta movimentação, nem de pensamentos e nem muito menos de atitudes, né? Então, um chamado muito claro, muito claro. Porque se a gente continuar levando as coisas do mesmo jeitinho, a gente vai ter isso aqui, ó. Carta Caos. O caos. Nessa carta, o caos, a gente tem um cavalo que vai passar, tá passando por um caminho que se enche de chamas. E ele não sabe, ele fica meio perdido. O que eu vou fazer?
O certo é, às vezes, a gente parar, pensar, porque o fogo pode se apaziguar e mudar a rota. Ou eu posso dar uma parada, observar e perceber que pode haver uma saída. Pode haver uma saída. E essa saída a gente faz assim, ó, como esta carta. A carta da integração. A carta da integração, ela tem um grande tapete. Tá ouvindo os passinhos? É o meu cachorro. Ela tem um grande tapete onde as figuras do tapete, elas começam a ganhar vida e se integrar ao ambiente, à natureza. Então, como é que a gente consegue sair desse caos que a gente está vivendo? Voltando ao ponto de partida, se integrando novamente, voltando para, se voltando para o planeta. Só dessa forma a gente vai conseguir fazer esta integração como se fosse a torre. Sabe essa carta aqui? Que é a carta... Ah, não, desculpa. Não é essa, não. Eu errei. A carta da torre é essa aqui. Essa carta aqui é como se fosse a temperança. Só que nesta carta aqui, eu vou ter... Olha, eu trouxe uma folha aqui com uma parte da tradução. E eu vou ler o que eu marquei, tá? Porque é muito legal, dá uma conclusão muito legal. Eu marquei assim alguns pontos que eu escrevi, tá aqui, ó. Vovó Aranha, ela precisa de um tempo para tecer a teia em um lugar seguro, para viver uma vida equilibrada. Eu contava uma historinha e eu peguei um ponto dessa historinha. O que é a teia? São as nossas escolhas. As nossas escolhas. As nossas escolhas vão ditar o nosso futuro. E para a gente encontrar aquilo de mais verdadeiro dentro de nós, a única forma da gente encontrar isso é a gente se integrar e ir em encontro à verdade, à clareza, a ouvir a nossa intuição, a começar a ter novos pensamentos e deixar de tratar o planeta que a gente vive da forma que a gente está fazendo. Porque a gente continuar fazendo deste jeito é a torre, gente. É o caos. Porque se a gente não para, vem um raio do céu e nos para. Então é bem profundo
essa mensagem da ancestralidade aqui, bem profunda. E ela tá falando sobre o que a gente está fazendo com o lugar onde a gente mora. Você moraria numa casa depredada? Você moraria num ambiente sujo, caótico? Então, por que a gente faz isso nesse planeta, nesse lugar chamado Terra? É profundo. Algumas pessoas já têm consciência disso, mas boa parte, eu só não tá com medo, boa parte não tem nenhuma consciência sobre isso, nenhuma. Então a mensagem que os nossos ancestrais querem passar pra gente hoje, nesse momento que você chegou o vídeo, é de que eles prepararam o caminho. Eles continuam nos mandando sinais. Se a gente insistir nisso aqui, nada poderá ser feito. A gente tem tudo para mudar. É só a gente aprender a integrar novamente a força que a gente tem com a força de onde a gente vive, do nosso planeta. Pois é. Esta é a mensagem dos nossos ancestrais. Se ela tocou em você, se ela de alguma forma falou de algum jeito com você, se inscreve no meu canal, compartilha, curte, deixa uma mensagem para o canal crescer. Porque tem muita gente por aí precisando ouvir esta mensagem. E se você gostou da forma com que eu falo, dos outros vídeos, abaixo, na descrição deste vídeo, tem todas as informações para uma consulta particular, tá bom? Obrigada. Espero que esta mensagem chegue a todas as pessoas que precisam ouvir. Dá tempo da gente mudar. Bora junto, cada um fazendo sua parte. Tchau, tchau.